Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Olá, querido, olá, querida. Estamos começando mais um programa, Uma Palavra de Fé e Esperança. Hoje nós vamos conversar com o Tiago. Ele é formado em Psicologia Clínica e creio que a gente vai ter um bom papo aqui, especialmente sobre a monografia dele que trata de psicologia e religião. Então fique conosco na certeza de que você vai ser muito, mas muito abençoado. Bom, Temer é um presidente muito bom para arrumar problema. Ele só consegue arrumar ministros que têm problema ou que criam problema. Agora é a filha do Roberto Jefferson. Toma posse ou não toma posse? Uma ministra que já tem 2 processos na área trabalhista. E agora? O que o nosso presidente vai fazer? Se ele tirá-la, ele perde o apoio do PTB. Vai manter, agora recorrer ao Superior Tribunal, ao Supremo Tribunal. Isto a gente não sabe o que vai dar, mas a gente sabe quem vai ganhar com isso. Bom, ninguém merece isso. Como alguém já disse, este não é um país sério. Bom, nós estamos aqui com o Tiago. Ele mora em Belo Horizonte, se formou na PUC de Minas Gerais em Psicologia e nós vamos estar conversando com ele um pouquinho. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, pastor. Como é que está? Tudo ótimo, tendo um tempo muito bom. Quero saudar você, telespectador. Muito grato a Deus por essa oportunidade de visitar a Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, de receber esse convite para a gente poder conversar. E tem sido um tempo bom também de rever a família. É um bom tempo que eu não os via. E essa estada em Cabo Frio tem sido muito deleitosa, muito proveitosa. A sua monografia foi sobre psicologia e religiosidade. O acolhimento clínico na dimensão religiosa. Foi meio complicado para você escrever sobre isso, né? Sim, foi fruto de uma leitura extensa. De certa maneira também esse tema é um tema que me é caro por conta também de uma formação teológica que eu tenho. Eu estudei 2 anos de teologia no CEFORT, o Centro de Formação Teológica da Igreja Metodista Wesleyana, e depois tive a oportunidade em Belo Horizonte de fazer um curso intensivo em parceria com o Messianic Jewish Bible Institute, que é um instituto internacional que visa formar teólogos para um trabalho de evangelismo e um trabalho também apologético junto aos judeus. E aí, por conta de uma vivência no meio teológico, oportunidade de lecionar, oportunidade também de liderar comunidades, na própria vivência comunitária, paroquial, a vivência comunitária, eu muitas vezes me deparei com a realidade de perceber que algumas pessoas vinham a mim buscando aconselhamentos que de fato tinham uma relação com questões espirituais, mas algumas traziam para mim questões humanas que eu percebiam que estavam muito localizadas no âmbito psicológico e que um acolhimento clínico faria muito bem a essa pessoa. E nessa ambiência pastoral, no trato pastoral, nasceu também no meu coração o interesse de buscar uma formação na psicologia clínica para oferecer à sociedade também um acolhimento nesse âmbito específico que é tão importante. E então o interesse sobre a temática começou assim, da ambiência pastoral. E na academia eu comecei também a buscar vários autores que pudessem trazer também reflexões ricas sobre isso. Trabalhei com autores que tanto tinham uma visão um pouco crítica, como o Feuerbach, como o próprio Freud, e também alguns filósofos como o próprio Epicuro, o Xenófanes de Colófon,
mas também percebi que no âmbito da psicologia clínica existem também muitos profissionais que têm uma visão positiva da psicologia, né? A gente vê a psicologia profunda, o Jung, com uma visão muito positiva da religiosidade, da vivência religiosa, o Viktor Frankl também, que criou o que é conhecida como a terceira escola vienense de psicologia, que tem uma visão também muito positiva da religiosidade. E qual foi a reação dos professores, do seu orientador, quando você propôs essa monografia? Foi uma reação assim curiosa, de certa maneira de acolhimento, mas um pouco de estranhamento, porque a gente percebe, infelizmente, a palavra religião ou a palavra religiosidade quase que como um tabu no meio acadêmico, né? E muito se fala, né, do ser humano como um ser holístico, como um ser que é composto, né, de vários atravessamentos biológicos, sociais, políticos, educacionais, mas muitas vezes na academia se tem um receio de se falar sobre a questão religiosa, como se isso desse algum tom de acientificidade ou de subcientificidade. Então ela apresentou, a minha orientadora, que foi a doutora Silvia Araújo Souza, ela acolheu isso, mas ao mesmo tempo demonstrou para mim que era um tema raramente tratado ali pelos alunos. Você não vai muito longe com esse negócio, não. Mas assim, foi muito bom. Eu tive como leitora a pós-doutora Jaqueline Moreira, que teve uma formação também que dialogou com a religiosidade, a questão da religiosidade. Ela, assim, me deu um amparo e algumas dicas muito interessantes, e também convidei para a banca um doutor chamado Frederico Barbosa, que é doutor e professor na PUC Minas na área de ciência da religião. Então eu procurei também me cercar de profissionais que tivessem também uma vivência na área e que tivessem uma inclinação na área, para poder fazer um olhar crítico, né, ponderações que pudessem, de fato, ampliar minha visão crítica sobre o escopo pesquisado, mas, de fato, eles compartilharam comigo que é um tema raramente tocado ali pelos alunos, até pela questão da complexidade. É meio tabu, né? Sim. Meio tabu. Nós estamos conversando aqui com o Tiago sobre essa psicologia e religiosidade. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos para continuar conversando com ele. Prestigie os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Disque Paz. Ligue 2647-2035. Mundo das Festas. Aluguel de mesas, cadeiras, toalhas, capas e tampões. Seus convidados acomodados com conforto, requinte e qualidade. Entregamos e recolhemos todo o material no local de sua festa. Aniversários, casamentos, reuniões. Seja qual for o seu evento, o Mundo das Festas está pronto para te atender. Ligue 2643-1960 ou 9956-0635. Mundo das Festas, Rua Governador Valadares, 466, São Cristóvão, Cabo Frio. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Estamos de volta com o nosso programa, Uma Palavra de Fé e Esperança, conversando com o Tiago sobre psicologia e religião. Tiago, essa questão religiosa, o crente é meio pirado mesmo ou o crente é um cara normal? Olha, é uma pergunta, por mais, né, assim, engraçada, tem um tom engraçado nela, mas ela tem algo de muito profundo, né, atrás dessa pergunta. Nós sabemos que há algo na natureza do Evangelho que o próprio apóstolo Paulo ele chama da loucura do Evangelho. Há algo da natureza do Evangelho que está para além da lógica, para além de uma racionalidade, que é o salto de fé que nós fazemos ao crer nas verdades cristãs. Quando nós falamos de que Deus veio em carne, né? Quando o Filho se encarna, quando o Filho toma a forma humana, não é?
E Deus assume, através da encarnação, o sofrimento humano, os padecimentos humanos, as angústias humanas. Ele manifesta uma empatia radical com o homem. E Deus acolhe esse padecimento. Cristo, Deus, o Filho, encarnado, exerce essa empatia tão radical, morre, ressuscita, nos promete a vitória sobre o pecado. Para quem é cristão, a confissão disso implica, de certa maneira, num salto além da racionalidade. Então, há uma pregação que, de certa maneira, para o mundo greco-romano, ela se apresentava como uma loucura. E o próprio Paulo fala sobre isso, sobre a loucura da pregação. Então, há algo, sim, de muito além da racionalidade, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia também fala sobre o culto cristão ter de ser racional. A fé cristã, ela demanda compreensão, ela demanda articulação, ela demanda, de certa maneira, uma compreensão holística dos textos bíblicos, uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Os textos têm que ser interpretados de uma maneira hermeneuticamente correta, responsável. Então, também, a fé cristã, ela é uma fé que se preocupa com a razão, se preocupa com uma compreensão da vida humana de fato articulada. Há algo que salta para além da racionalidade, mas há algo também de muito lógico na fé cristã. Deus é um Deus racional, que deu ao homem uma capacidade de razão, e Deus também usa a razão para levar o homem ao arrependimento. Então, para a psicologia, a religião tem tanto elementos que ultrapassam a racionalidade, mas ela também tem algo de dialógico e algo também de racional. Agora, por que, no caso, na sua opinião, a academia tem essa reserva contra a religião? Porque ela bota os dois pés atrás quando entra nessa questão de religiosidade? Me parece que muito disso tem a ver com o próprio desenvolvimento acadêmico das ciências da religião. Nós sabemos que no século XIX, com o desenvolvimento das ciências da religião, com Albert Schweitzer e outros autores, houve um crescimento na academia o que a gente poderia chamar de uma abordagem excessivamente racionalista dos textos sagrados. E com isso, nós percebemos que houve uma psicologização por conta dos profissionais da ciência da religião das vivências religiosas. O que a gente chama, na linguagem de David Wolfe, um pesquisador americano, de afirmação redutiva, que seria reduzir todo o fenômeno religioso ao psicologismo, ou à sociologia, ou a elementos biológicos, a elementos antropológicos. Então, me parece que por conta disso, desse desenvolvimento acadêmico, na análise, tentando esterilizar ao máximo as vivências religiosas para poder oferecer um olhar científico, me parece que a psicologia, de alguma maneira, direta ou indiretamente, foi influenciada por isso, e ao tratar de temas religiosos, me parece que muitos profissionais têm uma preocupação de tentar criar um ambiente de análise o mais esterilizado possível, com medo de que talvez a sua abordagem se revele credal, se revele pística, carregada de fé, e isso lhe confira uma certa aparência de acientificidade, como eu havia falado, de subcientificidade, como se ele lidasse de uma maneira menos profissional enquanto cientista. Então, me parece que isso tem contribuído para a construção desse tabu no trato com a religião. Mas, no caso, então, na sua monografia, você vai dizer que é possível esse compartilhar de experiência entre religião e psicologia. Sim, e inclusive eu até cito, por exemplo, profissionais como o próprio Jung, que falava que a religiosidade ela é algo nato ao homem, é algo da natureza humana. Nós percebemos também que grandes profissionais na história da psicologia e da psicanálise, como a psicanalista francesa Françoise Dolto, ela se confessava publicamente cristã e é uma referência, foi e é uma referência para a psicanálise infantil. O próprio Viktor Frankl, ele falava sobre o sentido da espiritualidade, como que isso é algo
é muito vinculado à natureza humana e tem um papel muito importante na organização da cosmovisão do homem. Então eu procuro apresentar na minha monografia citações de profissionais muito respeitados no campo da psicologia e da psicanálise e que ao mesmo tempo acolhiam a vivência religiosa e alguns deles até mesmo se afirmavam religiosos e mostravam absoluta competência no seu trabalho. E além disso, procuro também mostrar entre análises críticas negativas e análises críticas positivas como que a religiosidade ela é uma expressão humana, não é indiscutível, ela faz parte, né, do tecido humano, cultural, né? Grandes museus como o Museu de Louvre não seriam muito bem compreendidos na maioria das suas obras sem o aparato religioso. Agora, na questão religiosa cristã, há também um tabu, há um tabu nessa questão do crente procurar ajuda psicológica, procurar um psiquiatra, procurar um psicanalista, um psicólogo, um terapeuta no geral, porque entende que Deus resolve tudo e não há necessidade de procurar esse profissional. A seu ver, por que ainda há esse conceito enraizado na igreja? Me parece, reverendo, que esse conceito ele ainda graça no meio cristão, ele ainda se manifesta, se espalha no meio cristão, muito por conta ainda de um desconhecimento de grande parte da população em relação a qual é de fato o trabalho da psicologia. Muitas vezes as pessoas limitam o trabalho da psicologia à esfera da saúde mental, não é? Que lida sobretudo com os casos de psicose, alguns casos de perversão. Então muita gente ainda, quando pensa em psicologia, quando pensa em psicanálise, quando pensa em psiquiatria, ela de certa maneira pensa assim, isso está ligado a gente louca, não é? Então isso não vai tocar a minha realidade nos meus problemas. Só que a gente percebe que a psicologia ela se foca para muito além do que da loucura. Ela se foca nas questões de aprendizagem, né, nas questões relacionais, na clínica da ansiedade, no trato clínico das questões como depressão, às vezes uma questão também de dificuldade de concentração. Aí só cortando, que a gente também já está chegando ao fim, mas esse é outro problema, né? Que o pessoal diz que crente não pode ficar depressivo, crente não fica depressivo, né? Não entra em depressão. Mas de fato nós percebemos importantes personagens da fé, como Davi, Charles Spurgeon, né, no período moderno. O próprio Cristo, em alguns momentos, de certa maneira, teve vivências de muita angústia, né, que poderiam talvez ser interpretados por algumas pessoas quase como um momento depressivo. Né? Então, nós somos, o ser humano ele é passível de passar por situações de angústia, de sofrimento, isso não desqualifica a sua fé. Eu queria até completar isso, lembrando que as Escrituras nos dizem que nós devemos manter espírito, alma e corpo guardados, né, para a volta do Senhor. Nós devemos preservá-los e cuidá-los. E nesse sentido, me parece que é muito prudente que o cristão cuide não apenas da sua vida espiritual, mas cuide da sua alma, da sua condição psíquica, emocional e também cuide do seu corpo. Tudo isso deve ser guardado, mantido, cuidado para a volta de Cristo. Eu falo para os pastores, eu falo que deveria ser obrigatório que de 5 em 5 anos o pastor ir conversar com um psicólogo, com um psicanalista, para poder botar novamente a cabeça em ordem. Eu acho Se isso acontecesse, a gente teria menos casos de suicídios pastorais. Nós conversamos aqui com o Tiago sobre essa questão da psicologia e religiosidade. Há muita conversa, muito papo ainda para ter sobre o assunto, mas isso fica para uma próxima oportunidade, quando ele voltar de Belo Horizonte. De repente ele volta para Cabo Frio, coloca um consultório aqui, não sei quais são os planos, especialmente de Deus para a vida dele, mas foi muito bom prazer estar aqui conversar com você. E quero realmente mandar uma palavra de bênção para a sua vida, que Cristo te abençoe, você telespectador,
que o Senhor te fortaleça, que esse ano seja um ano de bênçãos para todos nós, e que seja um ano de muita saúde em todos os níveis, espiritual, emocional, psicológico, físico, para todos nós. Obrigado. Por favor, prestigie mais uma vez os nossos patrocinadores. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. MTC Distribuidora de Doces. Adams, Lacta, Arcor, Garoto, as melhores marcas do mercado e os melhores produtos você encontra na MTC Distribuidora de Doces. Trabalhamos no atacado, entrega rápida. Entre em contato com a gente 9915-5545 e comprove a qualidade da MTC Distribuidora de Doces. 9915-5545. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Disque Paz. Ligue 2647-2035. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança. Bom, eu queria compartilhar com você agora um texto da Palavra de Deus que se encontra em Tito, no capítulo 2, do verso 11 em diante, que diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele nos desafia nas suas cartas a um viver de santidade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios, capítulo 1, ele vai dizer que nós fomos predestinados para vivermos em santidade. E isso gera uma questão que muitas vezes as pessoas não entendem. Então as pessoas falam, não, mas se eu fui predestinado, eu posso fazer o que eu quiser da vida. O apóstolo Paulo diz que não. O apóstolo Paulo diz que nós fomos predestinados para viver em santidade. O que caracteriza a minha vida, a minha salvação, é o viver em santidade. Por isso o apóstolo João vai dizer que aquele que tem a semente, aquele que é salvo, que tem o Espírito Santo, ele não vive na prática do pecado. Por isso, então, Paulo ele vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Com qual objetivo? Ele vai dizer, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós fomos chamados, fomos salvos, fomos resgatados pela graça do Senhor Jesus para vivermos uma vida piedosa. Por isso Jesus, ele vai dizer que nós somos o sal e a luz do mundo. As pessoas precisam ver em nós que nós somos pessoas diferentes. Precisam ver em nós que nós fomos alcançados pela graça salvadora. Por isso o apóstolo João, ele vai dizer, aquele que está em Cristo, por isso o apóstolo João, ele vai dizer, aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. A sociedade, ela só será impactada com a nossa vida quando ela vê que a nossa vida se caracteriza como o viver do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que devemos viver essa vida na perspectiva ou na expectativa da bendita esperança que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então devemos viver de tal maneira, vivendo essa expectativa de que Jesus Cristo vai voltar. E se Ele não voltar, nós vamos nos encontrar com Ele. Então, Paulo nos desafia a um viver piedoso, a um viver em santidade, a um viver que honre
a pessoa do Senhor Jesus. Ele mesmo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Se você tem Jesus, é essencial que a sua vida seja diferente. Se temos Jesus, se fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, isso significa que fomos transformados e significa que devemos viver piedosamente, aguardando essa manifestação gloriosa do Senhor Jesus. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque esta graça que se manifestou salvadora alcançou as nossas vidas, mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Obrigado, Pai, porque somos desafiados a um viver piedoso, a um viver santo, para que, através do nosso viver, outras pessoas possam observar Cristo em nós e aí também ter o desejo de conhecer esse Jesus que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história. Eu quero pedir, Pai, que essa graça salvadora também se manifeste na vida desta que nos assiste agora e que, pela ação poderosa e sobrenatural do Teu Espírito Santo, esta vida, como a Tua palavra diz, seja convencida do pecado, da justiça, do juízo e venha ter uma experiência profunda, pessoal, de salvação com o Senhor Jesus. Então vai ao encontro dela e ministra a Tua graça e a Tua misericórdia sobre ela. É o que eu peço, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, querido, obrigado, querida, por você ter estado conosco até agora. Quero convidá-la a estar conosco aqui na Igreja Presbiteriana aos domingos, às 9 às 19 horas, ou fazer uma visita a uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Nos faça uma visita. Tenho certeza absoluta que se você nos visitar, você será muito, mas muito abençoado. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Programa Uma Palavra de Fé e Esperança.